Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso quarto vídeo da série Uma Viagem pela Batalha de Waterloo. Eu sou Márcio Bastos e se você ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, recomendo que o faça para que possa melhor seguir a sequência dessa nossa viagem. Os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição. E também não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar, ok? Se já está pronto, então vamos prosseguir. No momento, eu abordado aos combatentes da cavalaria dos Países Baixos, que estão aqui desviados. Estou levando o que liderado pelo Duque de Brasília, que veio a falecer próximo a esse local. No vídeo anterior, nós passeamos pelo campo de batalha de Ligny, uma batalha ocorrida no dia 16 de junho de 1815. Hoje vamos falar sobre a Batalha de Quatre-Bras, que ocorreu no mesmo dia. Vamos nos lembrar que no dia 15 de junho, Napoleão, à frente do l'Armée du Nord, o Exército do Norte, cruza a fronteira e entra no território da Bélgica, chegando até a cidade de Charleroi, que é ocupada. A partir daí, as ações prosseguiriam. Um detalhe interessante: 2 dias antes, Napoleão havia chamado o Marechal Ney, que estava em Paris, para que se juntassem ao Exército do Norte. E aqui vale a pena abrirmos um parênteses para falar sobre o Marechal Ney. Quem era essa importante figura? Ney sempre foi um oficial arrojado, destemido. Ganhou o título de o Bravo entre os Bravos, dado por Napoleão após a sua atuação defendendo a retaguarda do exército francês durante a sua retirada da campanha da Rússia. Mas Ney tinha uma característica interessante. Ele alternava momentos de grande criatividade, ousadia, positivos, com outros momentos negativos. Assim, por exemplo, em determinada batalha, ele podia comandar uma ação desastrosa. Porém, na batalha seguinte, ele fazia um ato brilhante e, com isso, mais ou menos que compensava o erro anterior. Acontece que, nesta campanha dos 100 dias, e particularmente na Batalha de Waterloo, Ney cometeu vários erros. E, infelizmente, não houve a possibilidade de haver uma batalha futura para que ele pudesse se redimir. Quando a monarquia foi restaurada, Marechal Ney passou a servir ao rei Luís XVIII. E com o regresso de Napoleão da Ilha de Elba, ele voltou a servir a Napoleão. Ney só foi chamado para se incorporar ao Exército do Norte nos últimos dias, com a operação já começando. Assim, ele pode-se dizer que ele não teve a oportunidade de estar a par das reais necessidades e intenções de Napoleão Bonaparte para esta campanha. De qualquer modo, uma vez em Charleroi, no dia 15, Ney recebeu a missão de comandar a ala esquerda do exército francês e recebeu um contingente de mais ou menos 22 mil homens para tal, com a missão inicial de chegar até o cruzamento de estradas de Quatre-Bras e ocupar essa posição. Como já dissemos, Napoleão informou a Ney que ele deveria esperar muito pouco ou quase nenhuma oposição inimiga em Quatre-Bras, o que na verdade
não correspondeu à realidade. Desta forma, Ney se dirigiu para as proximidades de Quatre-Bras, lá chegando na tarde do dia 15 para a noite, e foi aguardando que o restante das suas tropas se aproximassem. As primeiras informações sobre o avanço de Napoleão chegaram ao Duque de Wellington na noite do dia 15 de junho, quando ele estava participando de um baile oferecido pela Duquesa de Richmond, em Bruxelas. Wellington esperava que Napoleão tentasse fazer um envolvimento de suas tropas pelo oeste, cortando as suas linhas de suprimento. E assim, ordenou às tropas que já estavam estacionadas na região, na área, que eram as tropas belgo-holandesas e também germânicas de Nassau, Saxe-Weimar, que se concentrassem na localidade de Nivelle, mais a oeste. No entanto, os oficiais do Estado-Maior do contingente belgo-holandês, principalmente o general Perponcher, comandante da 2ª Divisão, perceberam que Quatre-Bras era um objetivo muito mais importante a ser defendido. Então, usando as tropas que eles tinham à disposição naquele momento, não mais do que 8.000 homens, na madrugada do dia 16, guarneceram o entorno de Quatre-Bras. Logo de início, os franceses foram conquistando as posições mais ao sul do campo de batalha, as fazendas mais ao sul, e obrigando os defensores a se refugiarem, a maioria deles no bosque de Bossu, e avançaram a linha de contato até a altura da fazenda Gemioncourt, mais ou menos no centro do campo de batalha. Nós estamos em frente à fazenda Gemioncourt, em Quatre-Bras, onde houve uma batalha no dia 16 de junho de 1815, 2 dias antes da Batalha de Waterloo. Essa fazenda aqui foi guarnecida por tropas de Nassau, Saxe-Weimar, e os franceses, sob o comando do Marechal Ney, a ala esquerda do exército francês, veio se aproximando de sul para norte. Aqui houve vários combates. Com a chegada mais numerosa do exército francês, os defensores saíram da fazenda e se refugiaram no bosque de Bossu, que existia lá do outro lado da estrada, onde hoje nós vemos apenas um lugar de plantação, um terreno arado. Existia um grande bosque chamado Bosque Bossu, e eles se refugiaram lá e dali continuaram a resistir contra o avanço do exército francês. Essa é uma placa comemorativa à memória dos soldados franceses que morreram no ataque à fazenda Gemioncourt. O Marechal Ney, comandando a ala esquerda do exército de Napoleão, com cerca de 22.000 homens, atacou Quatre-Bras vindo do sul para norte, numa extensão que pegava do setor central, onde está a estrada, para o setor direito, cerca de 2 quilômetros além, foi quanto se estendeu o campo de batalha de Quatre-Bras na direção norte. Aqui do outro lado da estrada havia o bosque de Bossu, que já não existe mais, que também foi palco de vários combates entre os franceses e as forças belgo-holandesas, que posteriormente foram reforçadas com forças britânicas, Brunswick e Hanover. A batalha se estendeu até o cruzamento de Quatre-Bras e no indo e voltando. À medida que chegavam mais tropas francesas, os franceses avançavam. À medida que chegavam mais tropas aliadas, eles faziam com que os franceses retrocedessem, ganhavam terreno outra vez, e assim foi durante o dia todo, até que no final do dia a situação se estabilizou
e os britânicos, os aliados, começaram então a recuar na direção de Mont Saint-Jean, ao saber dos resultados da Batalha de Ligny, que ocorreu ao mesmo tempo, cerca de 10 quilômetros mais para leste. Vamos nos deslocar um pouco mais para o norte, na direção do cruzamento Quatre-Bras, e visitar alguns monumentos que comemoram a participação das diversas forças que atuaram nessa batalha. Estamos em frente ao monumento a Brunswick. Brunswick era um estado germânico que participou do exército aliado com um efetivo de mais ou menos uns 6.000 homens, entre artilharia, infantaria e cavalaria, liderado pelo Duque de Brunswick, que veio a falecer próximo a esse local, quando liderava as suas tropas numa ação de contra-ataque contra os franceses. Posteriormente, eles lutaram também, 2 dias depois, na Batalha de Waterloo. E essa foi a participação desse contingente germânico nos combates, tanto em Quatre-Bras quanto em Waterloo. Esse é um monumento aos belgas mortos na Batalha de Quatre-Bras, na defesa da bandeira e da honra dos exércitos. Vamos lembrar que em 1815 a Bélgica não era um estado independente, fazia parte do Reino dos Países Baixos. Então, o contingente do Reino dos Países Baixos no exército aliado era composto por tropas belgo-holandesas. Esse monumento faz referência específica aos soldados belgas, ou seja, aqueles que eram dessa região que hoje está constituída como um país independente, a Bélgica, e que lutaram aqui bravamente, a despeito de comentários contrários feitos por alguns historiadores britânicos, que desmereceram o valor e a qualidade dos combatentes belgo-holandeses. Os belgas lutaram bravamente, principalmente aqui na localidade de Quatre-Bras. Estamos em frente a um monumento em homenagem à cavalaria belgo-holandesa, cavalaria dos Países Baixos, dos combatentes que morreram na Batalha de Quatre-Bras, aqui, e 2 dias depois, na Batalha de Waterloo. A cavalaria belgo-holandesa teve uma participação importante, tanto em Quatre-Bras quanto em Waterloo, porém, um evento especificamente fez com que, principalmente historiadores britânicos, depreciassem a qualidade do desempenho desses cavalarianos em combate. O que aconteceu foi que as tropas estavam chegando em reforço, britânicas, germânicas e belgo-holandesas, o combate já estava acontecendo aqui, a estrada era ocupada pela infantaria, pela artilharia, e a cavalaria se deslocava fora de estrada. O 5º Regimento de Hussardos dos Países Baixos se deslocou em coluna de pelotão, então pequenos grupamentos um atrás do outro. Ao se aproximarem aqui do cruzamento de Quatre-Bras, um oficial veio a cavalo correndo, pedindo para que eles fizessem uma carga imediata. Aí houve uma deficiência de coordenação e comando, porque não deram o tempo necessário para que a cavalaria se colocasse no dispositivo ideal para fazer uma carga. Então eles começaram a carregar na direção do campo de batalha, mais ou menos escalonados, os pelotões de trás tentando sair para os lados para uma formatura de linha de ataque.
e não conseguiram efetivamente. Cruzaram pelas suas tropas de infantaria e se depararam com a cavalaria francesa, caçadores a cavalos e lanceiros, e levaram um pau ali. Recuaram na direção das suas próprias tropas. A infantaria belga-holandesa parou de disparar para esperar a sua cavalaria passar. Quando a sua cavalaria passou, a infantaria belga-holandesa se surpreendeu com a chegada próxima da cavalaria francesa, que também levaram um pau ali. Em função disso, houve essa fama de má eficiência por parte da cavalaria belga-holandesa. Um outro fato que aconteceu também relevante: parte da cavalaria belga-holandesa, ao recuar, passou próximo de um batalhão britânico que identificou-os como franceses e não como belga-holandeses, e disparou fogo amigo contra parte desses cavaleiros. Um episódio também triste, mas o que acontece eventualmente na guerra. Posteriormente, a atuação da cavalaria belga-holandesa durante a Batalha de Waterloo se mostrou eficiente até o final do dia, onde eles iniciaram a perseguição do exército francês, que estava já em debandada. Esse é um monumento dedicado à memória das tropas britânicas e de Hanover, que combateram na Batalha de Quatre Bras. Essas tropas britânicas e de Hanover chegaram como um reforço após o início dos combates, porque Quatre Bras inicialmente foi guarnecida pelos efetivos belga-holandeses e também Nassau-Saxe-Wehrmacht. À medida que o tempo ia passando, reforços foram chegando de britânicos e de Hanover, e o combate se intensificou até o final do dia, com o apoio e a atuação de todas essas tropas que estão aqui delineadas e sua memória preservada até os dias de hoje. Novamente, o cruzamento de Quatre Bras, aquele prédio ali, foi construído onde existia a fazenda Quatre Bras, que não foi preservada. Pelas 15 horas, pelas 3 horas da tarde, com a fazenda Gemiancourt já conquistada, mais tropas aliadas começaram a chegar no campo de batalha. Britânicos, ingleses, escoceses, germânicos de Hanover, Brunswick e também mais tropas belgo-holandesas. Os franceses avançaram à medida que seus reforços chegavam. E, na medida que os aliados recebiam mais tropas, a tendência era estabilizar a situação e a batalha entrou mais ou menos num ritmo de vai e vem. Um fato muito importante aconteceu. O primeiro corpo de exército do Marechal d'Erlon estava designado para a ala esquerda do exército de Napoleão, a comando do Marechal Ney, e estava se deslocando desde a retaguarda na direção de Quatre Bras. No entanto, recebeu, no meio do caminho, mensagem de Napoleão solicitando que ele se dirigisse na direção de Ligny, mais a leste. E assim ele fez. Quando estava na metade do caminho, o Marechal Ney, em Quatre Bras, que estava desesperadamente necessitando de reforços, sabendo que d'Erlon havia modificado seu caminho para a direção de Ligny, envia mensageiro pedindo que ele retorne para Quatre Bras. O Marechal d'Erlon, então, designa uma das divisões do seu corpo de exército, a divisão do Route, para permanecer apoiando Napoleão em Ligny, e mais 3 regimentos de cavalaria da sua divisão Jacquinot, do seu corpo de exército, para também permanecerem em Ligny. E se dirigem com o restante do seu corpo de exército na direção novamente de Quatre Bras.
porém só chega na área do campo de batalha por volta das 9 horas da noite, quando a batalha já havia sido interrompida pela caída da noite e da chuva torrencial que já começava. Caso Marechal d'Erlon e seu corpo de exército, em torno de 20 mil homens, tivesse sido engajado em qualquer uma das batalhas, muito provavelmente o resultado das batalhas do dia 16 teria sido outro, e a Batalha de Waterloo, 2 dias depois, muito provavelmente não teria acontecido. Ao cair da noite, os franceses haviam perdido todo o terreno conquistado desde o início da tarde. Os combates cessaram e o Duque de Wellington ordenou que as suas tropas pernoitassem nos locais onde estavam no campo de batalha. Somente na manhã do dia 17, o Duque de Wellington ficou sabendo do resultado da Batalha de Ligny, com a retirada dos prussianos, e assim resolve também retirar o seu exército na direção de Mont-Saint-Jean, onde prepararia a defesa para a Batalha de Waterloo 2 dias depois. As ações dos 3 exércitos, francês, prussiano e exército aliado, ao longo do dia 17, véspera da última batalha, será objeto de nosso próximo vídeo. E fique com a gente, porque nunca estivemos tão próximos da Batalha de Waterloo. Te esperamos por lá. Aqui, bem aqui, plateia